Quando você estava crescendo, teve alguém que te enxergou, que iluminou seu caminho, que te deu uma oportunidade que você sabia que precisava receber? O receptor molda o doador e o doador molda o receptor. E muitos de nós carregamos dentro de nós uma pessoa que talvez nem saiba o quanto foi importante para a gente. Como essa pessoa nos fez sentir merecedores, como nos deu esperança, oportunidade, um futuro. No próximo episódio de Where Should We Begin, eu encontro um homem que tem um grande agradecimento que seu coração anseia expressar, justamente no momento em que ele alcança um auge que nunca imaginou alcançar. Junte-se a mim, Esther Perel, para mais um episódio de Where Should We Begin? Oi, Esther. Por onde eu começo? Bem, acho que a primeira coisa a dizer é que, durante a maior parte da minha vida adulta, minhas experiências românticas e sexuais foram com homens. Mas a história que quero te contar é sobre uma garota. E minha pergunta, na verdade, é sobre amor não correspondido e como você vive com um amor não correspondido. Então, o contexto dessa história é que, quando eu era jovem, talvez com uns 11 ou 12 anos, fiquei extremamente apaixonado por uma colega de classe e tinha ideias bem maduras sobre o tipo de atração que sentia por ela e como seria uma possível vida romântica juntos. Acontece que, quando eu tive a oportunidade de meio que confessar todos esses sentimentos para ela disse claramente que não sentia o mesmo por mim. Essa rejeição não foi totalmente inesperada, já que, sabe, ela era de uma classe totalmente diferente da minha. E a estrutura social do lugar de onde eu venho meio que dita, sabe, os relacionamentos românticos. E eu estava muito ciente disso. Agora, tô na casa dos 30 anos, mas ultimamente, e com bastante frequência, ela aparece na minha memória e eu simplesmente não consigo esquecê-la. E ela molda muito do que eu espero emocionalmente nos relacionamentos. E ela é meio que uma personagem silenciosa na minha vida amorosa. E isso me deixa com muita saudade e desejos não realizados. Então, minha pergunta, na verdade, eu acho que sei que não é algo que possa ser resolvido, mas é uma questão de vida para mim, eu acho. Como viver com um amor não correspondido? Você primeiro. É, quando eu ouço de novo, parece meio triste, mas na verdade não é uma história triste do meu ponto de vista, porque eu diria que essa é uma pessoa que salvou minha vida de certa forma. Porque mesmo que a gente nunca tenha tido um relacionamento ou algo romântico, nós éramos muito bons amigos no ensino médio. E ela era a garota mais inteligente da turma. Eu não era tão inteligente. Onde foi isso, aliás? Ah, isso foi na Jamaica. E a gente sentava um do lado do outro na sala e eu copiava tudo que ela fazia. Tipo, como ela escrevia, os livros que ela lia. E tipo, ela estava lendo os livros do Harry Potter na época. E o meu nível de leitura não era daquele jeito. E ela me emprestou os livros do Harry Potter e eu fiquei tão envolvido que esse foi o primeiro livro que eu li do começo ao fim, sabe? De certa forma, tá apaixonado e encantado por ela, meio que me levou até onde tô agora, sabe? Porque isso me deu muitas das habilidades acadêmicas que eu precisava para me destacar na escola, já que essas não eram minhas capacidades naturais. Essas não eram suas capacidades naturais ou não eram suas circunstâncias? É, talvez. Talvez não fossem circunstâncias, porque na verdade eu cresci sob a tutela do Estado.
Então, com base nisso, sabe, as expectativas para minha vida não eram as que previam onde estou hoje, em termos das conquistas acadêmicas que obtive. O que quer dizer, eu não acabei de concluir meu doutorado. Então, sabe, acabei levando uma vida acadêmica, algo que você jamais imaginaria considerando de onde eu vim. Mas acho que ficar exposto, bem, Se alguém tivesse analisado suas capacidades, talvez tivesse previsto isso. Não tenho tanta certeza. fe- Um analisou suas circunstâncias, o outro não. Previsto? quando cheguei ao ensino médio, não senti que conseguiria sobreviver lá, porque, francamente, todos estavam muito à minha frente academicamente. E eu estava um pouco atrasada na aula, mas não sei. Eu penso, mas Isso se deve ao que você era capaz de fazer ou ao que sua vida tinha sido? talvez ambos, não sei. Sim. Não sei, mas acho que sim. Quero que você se lembre disso para quando nos encontrarmos mais tarde. Isso? É uma distinção muito importante e você acabou de fazer uma distinção para ela também. Não, ela não me amava do jeito que eu era apaixonado por ela, mas ela se tornou uma ótima amiga e ela se importava e ela realmente não me rejeitou. Ela disse: "Eu te amo de um jeito diferente". Isso implica uma rejeição, mas não foi como se eu não me importasse com você, saísse da minha vida. Certo. Era tipo: "Eu não me importo com você dessa forma, mas me importo muito com você de outras maneiras". Sim, Mas algo nessa experiência se tornou paradigmático para você e para suas expectativas. Rejeição. de certa forma, sim. Rejeição amorosa? Sim. Não tenho muita consciência de como isso se manifesta, mas sei que esse é um ponto importante. É como um ponto de referência para mim, romanticamente falando. Me conta um pouco sobre o seu. Você diz: "Eu namoro e minha vida sexual, minha vida romântica, minha vida amorosa é principalmente com homens". Como tem sido isso? Começou meio conturbado, eu diria, como se eu não soubesse quem eu era. Eu tinha um pouco de medo de aceitar essa verdade sobre mim mesmo. Mas à medida que fui ficando mais velho e um pouco mais maduro, Quantos anos você tinha naquela época? eu tinha por volta de 20 anos, eu acho, então demorei um pouco para amadurecer. Para ser sincera, minha primeira experiência não foi algo que eu teria escolhido, mas aconteceu. Então, de certa forma, cheguei à aceitação. Aguenta firme, aguenta firme. É Vou diminuir a velocidade por um segundo, ok? Vem. Minha primeira experiência não foi o que eu teria escolhido para mim. Quer dizer que foi diferente do que eu tinha imaginado, ou quer dizer, que não foi uma boa experiência. Não foi uma boa experiência porque fui procurada por alguém por quem eu não sentia atração. E eu diria que essa pessoa se aproveitou de mim. Mas se eu pudesse voltar atrás e escolher, eu não teria escolhido ficar com essa pessoa. E foi só que, na época, acho que essa pessoa talvez tenha percebido algo sobre mim que eu mesma não percebia. E conseguiu captar, acho que, essa atração. E se aproveitou disso. Não de uma forma ruim, mas simplesmente conseguiram se conectar comigo sexualmente. Só que, sabe, eu não teria escolhido ser sexual com essa pessoa. É só que as circunstâncias da época acabaram levando a esse resultado. isso deixou uma marca para você? Isso te deixou com alguma cicatriz? Não, acho que não, porque no fim das contas eu ainda tinha autonomia e escolha, e eu escolhi naquele momento. Eu só queria ter tido um pouco mais de autoconhecimento para poder dizer, na verdade, isso não é o que eu gosto, ou essa não é a pessoa de quem eu gosto. Mas eu só fui perceber isso muito tempo depois do acontecido. Mas hoje em dia, eu tô um pouco mais consciente do que eu gosto, do que eu não gosto, de quem eu gosto, de quem eu não gosto.
Então eu tenho um pouco mais de autonomia sobre minhas escolhas românticas. Acho que eu não teria aprendido isso se não tivesse passado pela experiência original de não poder escolher. Alguma história de amor? Tenho sim. Então, a mais marcante foi com alguém que conheci na Jamaica. Mas ele ia se mudar em uns 6 meses. Mas nesses 6 meses, antes dele ir embora, a gente viveu um romance bem intenso. E isso foi muito transformador para mim, porque foi um relacionamento em que eu pude mostrar o quanto eu podia amar alguém e me entregar para alguém. E até hoje a gente ainda se fala. A gente tem uma conexão muito forte, mesmo estando em lados opostos do mundo. Às vezes, a gente fica meses sem se falar, mas quando pegamos o telefone e ligamos um para o outro, parece que nenhum tempo passou. Então, sabe, essa tem sido uma história de amor linda. É, e aí, quando eu vim para Nova Zelândia, conheci alguém que é maori, e esse relacionamento foi profundamente espiritual, e eu acho que, por natureza, sou uma pessoa muito espiritual. Então a gente se conectou nesse nível espiritual e, sabe, conseguimos ser o chão um do outro, eu acho. Porque eu estava estudando na época e as coisas tinham ficado meio loucas com o quanto eu estava obcecada pelos estudos. E ele conseguiu me trazer de volta para a realidade e dizer: olha, existem outras coisas além do pedaço de papel que você está tentando conquistar. Eu sei que é importante, que você precisa disso para construir a nova vida que quer viver, mas existem outras coisas que a gente pode aproveitar na vida. Então, ele me levou muitas vezes para as terras ancestrais dele e a gente fez muitas trilhas. E eu pude realmente ver a beleza da Nova Zelândia, que eu não teria visto de outra forma porque eu estava tão focada em terminar meus estudos, porque eu sentia que, sabe, esse era meu ingresso para uma vida melhor. Então, eu fui realmente grata por esse período da minha vida, por esse romance, que me abriu para o que estar apaixonada pode fazer por você, no sentido de, sim, tornar sua vida um pouco melhor do que quando você está sozinha. E quando foi exatamente que a lembrança dessa garota, essa memória tão vívida, meio que ressurgiu para você com toda a intensidade que ela tem agora, neste momento? Acho que sim, nos últimos 6 meses, talvez. E o que aconteceu? O que trouxe isso à tona para você? Quer dizer, não que você tivesse esquecido disso. Sim, não? Houve um ressurgimento da memória, da intensidade disso, do sentimento que acompanhava, da sensação de que o que você chama de amor não correspondido é unilateral. É, eu vou amar alguém, essa pessoa não vai me amar de volta. E isso acabou virando uma espécie de expectativa. Você já espera por isso. Não é quem ela é o que você viveu com ela e como isso agora vira um referencial para você. Eu já espero não ser amado de volta. Eu já espero não ter essa sensação de pertencimento. Eu não sei exatamente o que trouxe isso à tona, mas só lembro de pensar. Fico imaginando como seria simplesmente agradecer a ela pelo que ela significou na minha vida. E eu só procurei o nome dela no Google e vi aquilo. Sabe, ela tá casada agora e provavelmente tem filhos. E eu fico tipo, sabe, essa é uma conversa que provavelmente nunca vou conseguir ter. E acho que só a ideia de que isso nunca vai acontecer. Sabe, o fato de algo estar fora do alcance, acho que faz a gente querer ainda mais. Eu não sei. O que nunca vai acontecer. Esse tipo de coisa. Essa oportunidade de dizer obrigado. Por que não? Por que não? Não sei. Acho que ela é difícil de alcançar. E acho que agora somos pessoas diferentes. Eu não sei. Eu fiz este podcast muito interessante e informativo com uma mulher realmente incrível e, para completar, ela é uma grande amiga.
Me dei conta de que várias vezes na minha vida, quando as coisas começaram dolorosas, elas na verdade se transformaram em lições importantes, transições ou oportunidades. E percebi que você foi a primeira pessoa com quem eu realmente vivi isso. E sabe, não costumamos escrever para pessoas que conhecemos décadas atrás, mas me veio à mente a ideia de lhe agradecer. Espero que esteja tudo bem. E eu só queria que você soubesse que o primeiro livro que li foi com você. E não é só que eu os li, é que você me deu eles. É que você me deu uma base sólida, um reconhecimento, uma oportunidade, uma capacidade de distinguir entre circunstâncias e capacidades. Eu não sei por que você era uma tutora do Estado, mas eu nem sei se ela sabia disso, mas tenho a impressão de que essa era uma escola especial para a qual você foi convidada a frequentar? Não, era só o colégio normal mesmo. O colégio normal. Biana, uma região é. Certo, mas nem todo mundo não tinha uma casa. Farta, sim. Certo. E de certa forma, quando você pensa nela, ela te deu uma pequena versão de um lar. Sim, yes. Sim. E eu só queria escrever algumas linhas, porque nem sempre agradecemos as pessoas que cruzaram nosso caminho e que foram muito importantes, mesmo sem saberem disso. Como seria se você tivesse uma variação dessa carta ao ouvi-la em voz alta? Como é? Sim, não. Acho que já escrevi esta carta várias vezes. Ok. Simplesmente não consegui encontrar o contato dela para enviar. Sim, mas esta é uma carta em que penso muito e eu levo comigo. É como um lugar para onde eu vou em momentos difíceis. Porque é como você disse, foi uma espécie de L1, base para mim na minha vida. Diga, could you please tell me? Mas só essa experiência, como você disse, de ser reconhecido, de ser visto, me deu tanto. E eu sou muito grato a ela e muitas vezes só quero dizer isso. Eu costumo dizer isso, na verdade, sabe, para mim mesmo, às vezes, quando estou numa fase muito boa, eu só, sabe, sussurro para mim mesmo: obrigado, mesmo que ela não possa ouvir. E eu acho que meus pensamentos sobre essa questão do amor não correspondido são: como você mantém essa chama de gratidão por alguém que nunca vai saber o quanto significou para você? O que você acha? Eu não sei. Isso é um enigma, eu acho, porque as pessoas passam por diferentes fases na vida, e ela pode estar em uma fase da vida dela em que, mesmo ouvindo isso, talvez nem consiga receber. Eu não sei, mas esse é só um dos meus pensamentos sobre toda essa ideia de amor não correspondido. Existem tantas variações diferentes de pessoas que amamos, mas que não sabem disso, que nós os amamos, e existem muitas vidas que você poderia ter vivido com várias pessoas diferentes que cruzam seu caminho. E meus pensamentos têm sido sobre imaginar como teria sido esse caminho, sabe? Porque é um dos muitos caminhos que poderiam ter acontecido, mas não aconteceu, né? Você se sente merecedor disso? Ultimamente, eu tenho ficado mais convencido de que eu realmente sou. Eu nunca me senti assim, mas à medida que fui me conectando mais comigo mesmo, eu sei, sem sombra de dúvida, que é exatamente o que eu mereço. E eu acho que, de certa forma, existe uma espécie de vaidade em todo esse processo de amar alguém que nunca vai me amar de volta, porque nesse processo de amá-la, acho que acabei me apaixonando por mim mesmo. Eu não sei como explicar isso, mas me transformei em uma pessoa com quem ela gostaria de estar, porque vi as qualidades que ela admirava e tudo mais. Ao me transformar nessa pessoa, percebi: na verdade, eu também gosto dessa pessoa que me tornei e que estou me tornando a cada dia.
E é daí que vem toda essa ideia de eu sentir que mereço. Porque quando olho para como me transformei, às vezes paro e penso: uau, você é realmente incrível. E poder dizer isso para mim mesmo é um presente, eu acho. Com certeza. Sim, de não ter estado apaixonado pela pessoa que eu desejava, mas durante todo esse processo, de certa forma, eu me tornei essa pessoa. Então, ainda queremos chamar isso de amor não correspondido ou muda de nome? Eu não sei, eu não sei. Ao te amar, eu aprendi a me amar. E você me deu tanto, um amor tão profundo e verdadeiro, nada de não correspondido. Você me deu tanto e eu soube receber com gratidão e soube transformar tudo isso em algo verdadeiramente bonito e significativo para nós dois. E eu adoro isso, porque a versão com a qual eu terminei foi uma que foi transformadora para mim. Sim, ela se tornou uma musa para você, ela se tornou um catalisador para você, e pelo que você sabe, talvez ela nem se lembre, ou talvez nunca tenha achado que era algo tão importante, ou talvez ela realmente tenha achado que estava fazendo algo muito bom, e que quem dá muda a vida de quem recebe, mas quem recebe também muda a vida de quem dá. E uma forma que as pessoas às vezes encontram de dizer obrigado, mesmo que não cheguem a conhecer a pessoa, é pelo que elas passam adiante, é a própria transmissão delas. É ao se tornarem uma luz para outra pessoa e meio que sabendo de forma íntima de onde isso vem, que a tocha que carregam não começou com elas, que um dia alguém lançou luz sobre elas. Você tem alguém que recebe isso de você neste momento da sua vida? Sim, eu tenho. Acho que meus alunos, porque eu dou aula, e meu irmão mais novo, eu tento ser uma luz para ele. E ele é um receptor. Ah, com certeza. E você sente que existe uma espécie de experiência de espelho acontecendo? Sim, com certeza. Acho que sim. Acho que, bom, o bonito disso é que, sabe, ele sempre me diz que eu sou a luz dele. Então é lindo ter esse reconhecimento. Então, desse ponto de vista, não é tão recíproco. Consigo ver em tempo real o impacto do que eu dou. E isso é bastante gratificante. E ela, possivelmente, pode ter feito exatamente o mesmo. E sabe, na verdade, eu tinha esquecido de uma coisa. Me conta. Quando você termina o ensino médio, aqueles 2 anos em que você meio que faz, tipo, é aquele período antes da universidade, aqueles 2 anos como se fossem anos de faculdade. Então, nos meus 10 anos, a gente chama de Sixth Form na Jamaica. Eu? Foi para um Sixth Form diferente. Era um pouco mais prestigiado. Era tipo um internato só para meninos, com uma longa tradição de formar primeiros ministros e líderes empresariais. Quero dizer, é para onde iam todos os meninos da alta sociedade jamaicana. De alguma forma, eu acabei lá. Não, não foi de alguma forma. Não foi de alguma forma. É que não foi assim, sabe? Por isso que eu te pergunto se você se sente merecedor. Você não simplesmente caiu lá. Ninguém simplesmente cai nesses lugares. Assuma isso. É lindo. É lindo. Você tem um sorriso que sorri para a vida. Obrigado. Você trabalhou tanto para isso e nem sempre teve o apoio certo para isso. E eu não sei nada sobre a sua história, mas eu percebo que você fez muito disso sozinho. Sim. Mas você soube a hora certa de aceitar o livro, as frutas e os presentes das pessoas que estavam lhe oferecendo algo, mesmo que elas nem conhecessem a sua história. Sabe, muitas vezes alguém na sala de aula que não vai para casa quando o dia letivo termina. E ninguém sabe que eles não estão indo para casa e que não vão comer uma refeição pronta.
Isso, etc, etc. Eles se escondem no meio deles, querem sentir que pertencem a algum lugar e copiam. Eles copiam o que vem para que as pessoas pensem que são um deles. Sim. Mas, na verdade, às vezes eles moram em um carro. Às vezes, eles vivem na prisão estadual. Às vezes, simplesmente não há ninguém em casa. Diga-no. Sim, não, eu tava apenas. Sim, pensando naquela viagem, sim, foi bastante solitária. Houve muita ajuda ao longo do caminho e muitas pessoas que investiram em mim. E ainda me sinto um pouco sozinho agora, porque estou em uma fase de transição de carreira, digamos assim. Então agora eu preciso buscar mais daquela longa e desafiadora jornada que você já conhece profundamente e me lembrar que, ei, você já passou por situações semelhantes a esta antes. Isso é apenas uma outra versão, talvez um pouco mais complexa disso, mas em um nível significativamente mais alto. Portanto, você não está sozinho nesta caminhada e, com certeza, vai ficar tudo bem. Só precisa se lembrar que é profundamente amado e que possui absolutamente tudo o que realmente precisa para o restante da sua incrível jornada. Quem está iluminando seu caminho neste momento? Acho que não tenho ninguém agora. Por isso estou recorrendo tanto aos meus recursos internos. E talvez seja por isso que a lembrança esteja vindo à tona com tanta frequência, sabe? A última vez que me lembro, essa aguda sensação de solidão me fez voltar a me enxergar dessa forma. Menino na sala de aula? Fim? A última vez que penso nisso eu diria que é todos os dias agora. Então, eu tenho uma prática de meditação e uma prática de escrever em diário. Eu começo meu dia com isso porque sei que o caminho é solitário, né? Então, de certa forma, esse é o meu autocuidado. E sim, essa lembrança, eu acho que faz parte do que também faz parte do cuidado.